Vamos falar de economia no programa Encontro Marcado com o professor Paulo André de Oliveira. Alô, Paulo, como vai? Oi, Márcio, tudo bem? Paulo, as PJs, as MEI, estão crescendo no Brasil em detrimento da CLT. Existe já um comparativo? E qual a vantagem e desvantagem de cada uma? Márcio, é um fato que o empreendedorismo vai tomar cada vez mais espaço no mercado de trabalho, no mercado de produção de bens e serviços. Em 2021, nós tínhamos uma quantia de trabalhadores que eram CLT, né, que eram de carteira assinada, e 62% daqueles que foram demitidos involuntariamente em 2021, hoje são microempreendedores individuais. No Brasil, nós temos em torno de quase 15 milhões de microempreendedores individuais, que representa mais ou menos 20% da força de trabalho do Brasil. Então, é um grupo muito grande de pessoas que são microempreendedores. E o microempreendedor, ele tem aquela limitação de faturamento um pouco acima de R$80 mil, mas ele tem algumas vantagens. Primeiro que ele tem um CNPJ, né? Então ele também é uma pessoa jurídica e ele pode participar da licitação, ele pode fornecer para outras empresas, o que ele não conseguia fazer quando ele era um autônomo, vamos dizer assim, e não podia nem emitir uma nota fiscal. Um MEI pode emitir uma nota fiscal. Então, você tem várias vantagens aí quando você se torna um MEI. Não dá para todo mundo ser MEI, tem uma listagem de pessoas, de profissões, de atividades que você pode ser MEI, e essa listagem ela é basicamente de nível técnico, né? Você não pode, por exemplo, ser um engenheiro e querer ter uma MEI como engenheiro. Aí você tem que ter uma PJ, né, que eles falam, né? É uma pessoa jurídica, é uma microempresa. Médico também pode ter PJ, mas ele não pode ser MEI. Você tem também a figura do PJ, que são para algumas categorias profissionais um pouco mais elaboradas, que o governo entendeu que não poderiam ser MEI. E uma das razões é a questão previdenciária, né? Você sendo MEI, você contribui com um salário mínimo, né, para um salário mínimo, e uma contribuição muito baixa, né? Você contribui aí em torno de R$75 por mês, quase tudo é para a Previdência, para conseguir aposentar com um salário mínimo. Então é barato, vamos dizer assim, para você conseguir uma aposentadoria de um salário mínimo. Se você quiser aposentar com mais, você tem que se tornar uma PJ, né? Ou tem outras formas também de você contribuir para o INSS, mas vai ter um custo bem mais elevado. Então o Brasil, ele aumentou muito, né? Ele aumentou muito o número de empreendedores individuais, porque ele foi forçado também pela pandemia, né? A pandemia empurrou muitas pessoas para essa situação. Tem vantagem você ser MEI em relação a você não estar formalizado. Já falei aqui, né? Você pode participar de licitações, você pode fornecer para outras empresas. Então tem uma grande vantagem. Você continua aí com a questão previdenciária, contando o tempo de serviço, continua tendo todos aqueles direitos, né? Auxílio maternidade, auxílio doença e tudo que a Previdência pode te oferecer. Tem situações que você não tem opção, né? Você é uma MEI ou você não tem o trabalho. Então é importante você se formalizar quando possível. CLT tem uma série de vantagens para quem é CLT. Ele tem os direitos trabalhistas dele garantidos por lei, né? Além do INSS, ele tem o fundo de garantia, 13º, férias. Um trabalhador com um custo muito mais elevado que o MEI. E daí a gente vê que muitas empresas contratam MEIs para fazer um serviço que é quase um funcionário. Então isso daí a gente tem percebido isso daí. Mas é algo que pode dar algum problema, porque afinal de contas você não pode ter um funcionário como MEI, né? Você pode ter problemas em relação a isso daí, porque se existir uma relação de subordinação, ele é teu funcionário. Isso daí ainda vai ser muito discutido por aí. A figura do empreendedor, ele acontece muitas vezes para você criar um emprego para você. Você não consegue se formalizar, não consegue entrar no mercado de trabalho e você cria um emprego para você. Eu acho que é um caminho, que as pessoas que estão nesse caminho devem sempre tentar se aprimorar para tentar ter uma empresa maior, né? Uma microempresa, uma empresa de pequeno porte. Então, ir evoluindo. Que o começo seja um MEI e você continue evoluindo, depois possa ter até uma empresa com funcionários. Então, eu acho que é um começo muito promissor você poder ser um MEI. A gente pode pensar na precarização das relações de trabalho, mas é sempre bom lembrar
É bom lembrar que são situações que foram criadas pela própria sociedade. É melhor você ser um MEI do que você não ter formalização nenhuma. Isso é muito importante. E o PJ também, né? O PJ é um prestador de serviço, um nível um pouquinho mais elevado, às vezes de nível superior. E esse prestador de serviço emite nota fiscal para uma empresa que ele trabalha. A gente tem visto muito isso daí também em situações de gestão, jornalista prestando serviço para empresas do ramo de comunicação. Então, são coisas que a gente vê na sociedade hoje. Então, como não é uma questão de você poder escolher ou não escolher, né, é uma situação, a vida te leva para aquela situação, eu acho importante, sim, você ser um MEI quando for necessário. Se você tiver a opção de ser CLT, mas aí você é um funcionário, é melhor, né, do ponto de vista, não como empreendedor, mas como uma pessoa que está trabalhando para alguém, é melhor você ser CLT do que você ser um MEI para ele, se você for funcionário dele. O PJ já é um passo adiante, né? Quando você já tem uma empresa de um porte um pouco maior. Então, são situações que devem ser pensadas para cada um daquilo que está se vivendo no momento, mas são situações que a própria evolução da sociedade e do mercado de trabalho colocou. É isso aí.